E graça a todos, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um aqui conectado. Livro de Jó, capítulo 33, versículo 14 e o versículo 15. Diz a palavra do Senhor. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Glória a Deus. Verso 15 diz: em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. A Bíblia está nos dizer que Deus fala em sonhos muitas vezes, mas o homem não atenta para isso, ou seja, muitos não entendem. A linguagem dos sonhos é a segunda maior linguagem que Deus mais usa para se comunicar ao ser humano. Significa que sonho é o segundo modo ou a segunda forma que Deus mais usa para falar com o ser humano. Nós aprendemos que o primeiro modo em que Deus mais fala é a partir do nosso coração. Aleluia! É a partir do nosso coração. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Vou responder aqui a irmã que perguntou o livro de Mateus, a partir do capítulo 1, versículo 20. Amém? Mateus capítulo 1, verso 20 e Mateus capítulo 2, versículo 12. Aleluia. Então, nós aprendemos que o primeiro modo pelo qual Deus mais fala é através do nosso coração. Porque o coração do homem é o espírito. A palavra coração, muitas das vezes na Bíblia, fala do homem interior, do nosso espírito, a nossa pessoa no íntimo. É ali onde Deus todo dia faz soar a sua voz. Aleluia! Todo dia Deus fala conosco, todos os dias. Porque o problema não é Deus falar, o problema é o homem não entender o que Deus está a falar. E falando principalmente sobre o nosso tema, que é o segundo modo principal pelo qual Deus fala, nós devemos saber que todo ser humano, seja cristão ou não, estas pessoas, Deus tem falado com elas. Deus, ele fala conosco não porque somos apenas cristãos, mas porque somos seres humanos. Amém? Precisamos saber que quando Deus quer se manifestar, ele não tem limite. Ele não tem limite a um certo número de pessoas, ele não tem distinção, separação, não. Deus, ele vê todo ser humano valoroso. E quando ele quer falar, ele se manifesta para advertir, para conduzir, para repreender e para libertar pessoas, certo? Então, Deus, ele se comunica com todo ser humano na face da terra. E o maior problema não tem sido exatamente Deus falar. O maior problema tem sido nós entender a linguagem de Deus. Mas hoje eu quero te esclarecer um pouco mais aprofundado a respeito dos sonhos em geral. Primeira coisa, existem sonhos proféticos. Ou seja, existem sonhos proféticos. Quando eu falo sonho profético, eu estou a me referir a sonhos espirituais vinda do trono de Deus. Que significa que há sonhos que quem dá é o Senhor Deus sobre as nossas vidas. É Jesus. Então, esses tipos de sonhos é o tipo de sonho que Jó está a dizer que Deus fala conosco. É um sonho sobrenatural que Deus dá direcionamento, manifesta a sua vontade ao homem. Existe um segundo tipo de sonho. O segundo tipo de sonho é o sonho emocional, ou seja, por consequência do que você viveu durante o dia, você pode ter um episódio como sonho. Então, este tipo de sonho emocional, ele vem por consequência das emoções. O que você passou durante o dia, o que você sentiu, o que você viveu, aquilo pode se refletir em sonho. Esta é a parte mais humana do sonho. Embora que todo sonho é muito sobrenatural, os sonhos estão na dimensão espiritual, mas, ainda assim, os sonhos emocionais que têm origem das emoções,
elas podem te levar a sonhar com coisas que você viveu durante o dia, se você falou alguma coisa errada contra alguém, se você discutiu, se você brigou, sabe? Ou se você deseja alguma coisa, você pode sonhar aquilo também, certo? Você pode sonhar. E também existem o terceiro modo de sonho, que são sonhos satânicos. Sonhos satânicos são sonhos malignos que vêm como pesadelo ou para atacar uma pessoa, tá certo? São aquele tipo de sonho que Satanás tenta manifestar para intervir na vida de uma pessoa, para tentar atormentar certas pessoas. Você sabia que existem pessoas que quando dormem, elas vivenciam coisas assustadoras e elas sentem isso, né? Porque a dimensão do sonho é totalmente poderosa. É difícil entender como algo emocional apenas. O sonho é algo totalmente espiritual. Pelo menos é impossível um cientista duvidar de Deus nesta área, porque todo ser humano sonha. Tem experiência do sonho. E quando você sonha, você sabe que, estás a viver algo noutra dimensão, que também não é físico. Mas você está a viver aquilo, você está a olhar, está a enxergar, está a vivenciar e está a sentir. E tanto é que nos sonhos, os sentidos são ativos. Aleluia! Então, hoje, em primeiro lugar, eu quero te levar a entender os sonhos. Quando é que um sonho é de Deus? Como interpretar um sonho? Como entender se o sonho que você está a ter vem do trono de Deus ou é uma manipulação das trevas? Algo muito importante que você precisa apontar agora, na sua consciência. Em primeiro lugar, sonho, por ser dimensão espiritual, não se entende só com o que você vê, ou seja, não se entende apenas com os olhos ou com os ouvidos. Mais do que entender um sonho com o que você vê ou ouve, na verdade você entende o sonho com o que você sente. Porque o sonho é dimensão espiritual. E na dimensão espiritual, os teus sentidos, elas operam como se fosse uma visão e como também fosse uma audição. Vou te dar um exemplo. Você pode ver um sonho em que um homem está de branco e às vezes ser um demônio. Como é que você vai entender que aquele não é anjo e não é Deus, não é Cristo? É um demônio, por causa do que você vai sentir. Todo ser humano que sonha, ele sabe que os sonhos operam sentidos bons e maus. Toda vez que você ver algo maligno, razão pela qual as pessoas acordam arrepiadas, se sentindo mal, não quero dizer que todo arrepio é do mal, não. Me refiro àquele arrepio maligno. Quando você sonha com uma situação, você vivencia. Às vezes você não viu nenhum demônio, mas você acorda com medo, arrepiado. Você acorda assim, inquieto, como se fosse alguma coisa maldosa está em volta de você. O clima muda automaticamente. Então ali você percebe que este sonho não teve uma manifestação de Deus, porque você não está sentindo Deus. Tanto é que no sonho você não precisa ver coisas para entender que o diabo está presente. Você só precisa sentir. O sonho trabalha-se com frequências, sabe? Frequências. No sonho existem ondas espirituais que você sente. Quando aquilo chega, se for de Deus, se for de um anjo, você vai sentir uma paz. Você vai sentir que Deus está aqui, mesmo sem ver. Você vai ter o conhecimento pleno, porque o sonho é dimensão espiritual, certo? Não precisa ver para entender, não precisa ouvir para entender. É tudo a base dos sentidos. Você consegue entender o que eu digo? Então é isso. Você vai sentir presença maligna, o teu corpo vai te dizer que aquilo é demônio, aqui não está bom. Isso é uma atmosfera demoníaca. O teu corpo vai começar a te mostrar, o corpo vai te explicar que os sentidos aqui são de demônios e não de anjos. Aleluia! É diferente. Então, sonho, mais do que você trabalhar com a visão ou com a audição, você trabalha com os teus sentidos. O teu corpo vai te apresentar um sentido gostoso quando for emanada da presença de Deus. E da mesma forma, o
teu corpo vai te apresentar um sentido desgostoso quando é emanada de presenças demoníacas. Aleluia. E não só, vamos supor, quando uma pessoa mesmo não está sonhando, quando existe uma manifestação demoníaca terrível, pode não ser, essas pessoas que sentem não é porque estão possessas, não. É que nós somos seres humanos. E ser ser humano é ser espírito também. Por isso é que você consegue sentir quando é anjo e quando é demônio. Você sente no teu corpo. Aleluia. Você consegue sentir. A pessoa mesmo acordado, mesmo ativa durante o dia, o seu labor, de repente, tu a sentir uma presença estranha, presença maligna. Olha, você não está a ver, você não está a ouvir, mas você está a sentir. Por quê? É uma frequência espiritual. Vou dar um exemplo. Mesmo entre os seres humanos, se você estiver a caminhar numa rua e alguém atrás está a olhar muito para você, você vai ter uma sensação de que alguém está a te concentrar, alguém está a te ver, mas você não está a ver esta pessoa. Você não ouviu nada, mas você sente, percebe como é que o ser humano é um ser totalmente espiritual. E isso não é só para quem tem Cristo, quem é cristão, não, é para quem é ser humano. Aleluia. É para quem é ser humano. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É para quem é ser humano. Não é porque sou cristão, não. Porque você, como ser humano, és um espírito. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E hoje, após esta explicação, eu sei que a mão de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Estou a ver aqui, comentários dos irmãos. E eu creio que Deus está aqui. E quando Deus manifesta uma palavra, a Bíblia fala que Deus, o Espírito Santo, cooperava com os apóstolos com sinais e maravilhas. Não importa o que as pessoas tenham sentido, Deus é um Deus que liberta. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Então, a dimensão dos sonhos é assim que funciona. Eu vou orar por algumas pessoas, Tem aqui a irmã Rafaela pedindo oração. Vou orar sim. Amém. Em nome de Jesus. Assim como outros irmãos, vou orar também. Irmão Miqueias, Deus abençoe a tua vida. Glórias a Deus. Então, é uma dimensão totalmente poderosa. É uma dimensão totalmente poderosa. E nós podemos mudar os nossos sonhos. E aqui hoje eu quero mostrar os segredos, que você vai usar para mudar os teus sonhos. Sonhos emocionais, aqueles sonhos que parecem que não têm lógica. E sonhos espirituais malignos, que atacam você muitas das vezes. Sonhos que se manifestam para te manipular, para te destruir. Sonhos que se manifestam para te amedrontar, tirar a tua moral, a tua fé em Deus. Aleluia. Há uma forma de você mudar isso. Há uma forma. Aleluia. Porque a intenção de Deus é que nós passamos a ter sonhos na dimensão profética. Sonhos proféticos. Sonhos proféticos. Ouvir Deus em vez de ouvir Satanás. Ver Deus em vez de ver obras demoníacas. Sentir Deus, sentir anjos enviados pelo Senhor, em vez de sentir ataques espirituais. Aleluia. Então, nós somos chamados para sentir a presença de Deus. Olha o que a Bíblia fala. José é um homem, o pai de Jesus Cristo. José é um homem que muitas das vezes recebia orientação. Deus lhe orientou, olha, José, não largue a Maria, porque o bebê que nela está, o bebê do ventre, eu é quem coloquei, Não renuncia a ela, aceita ela. Deus foi falar muito com José através dos sonhos. Por intermédio dos sonhos, Deus dava orientação a José. José teve que levar Jesus por 2 anos ou alguns meses também para o Egito, na África. E voltaram também por intermédio do sonho. E por saber que filho de Herodes, Arquelau, estava a governar depois do seu pai, Deus orientou por sonho José ir viver num outro lugar na Galileia. A Bíblia fala também sobre os magos, que Deus mostrou a estrela de Jesus, e quando eles viram a Jesus, Deus orientou para não voltarem a Herodes, certo? E eles, por intermédio do sonho, o Senhor
falou com eles. Então existem sonhos proféticos e estes são sonhos divinos que Deus transforma como revelação sobre a tua vida. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nós vamos aqui ministrar oração sobre a vida do povo de Deus. E nós cremos nesse Deus que opera sinais e maravilhas, o Deus que transforma a vida de cada um. Deus tem todo o poder para te livrar, te libertar, para restaurar a tua vida. Não importa o que tenha acontecido, né? Tem pessoas que só sonham muita coisa ruim, muita coisa desagradável. Não estou a querer dizer que tudo, quando você vê sonho, tipo alguém a morrer no sonho, nem sempre é algo maligno. Às vezes, muitas das vezes é orientação de Deus para você orar. Existem pessoas que vão orar, vão sonhar vendo alguém a morrer. É porque Deus está a chamar. Quando Deus confia um sonho estrondoso, Deus está a te chamar para orar por aquilo. Sempre que você tiver um sonho onde alguém está a morrer, ao se levantar, você precisa orar, repreender o espírito de morte que você viu no sonho. Toda pessoa que sonha, seja com bênção ou algum sonho que você achar ruim, ao acordar, não saia de casa sem orar. Não saia de casa sem o quê? Sem orar. Você precisa, ao acordar, orar de acordo com o tipo de sonho que você viu. Se você se vê a ser abençoado no sonho, você precisa pedir a Deus aceleração, assim como Davi. Apressa-te, Senhor, apressa-te. Davi orava assim. Então, toda vez que você sonhar, seja sonho agradável ou desagradável, ao acordar você precisa orar com relação ao que você viu ou sentiu no sonho. Se você viu ou sentiu algo maravilhoso, né? Deus te mostrou alguma bênção, ore para Deus materializar aquilo. Porque, na verdade, todo sonho que Deus te confia para orar. Agora, se Deus te mostrar pessoas a adoecerem, a morrer, Deus está a te dizer, filho, se levanta como atalaia. Ora por esta causa. Significa que se você não orar, algumas coisas não vão acontecer. Porque Deus não confiou até o pastor. Deus confiou a você. Existem coisas que Deus dá para você, exclusivamente para você orar. Amém? E não se pergunta por que Deus não mostrou no fulano. Não. Deus também confia em você. E às vezes nós olhamos para nós e dissemos, quem eu sou? Quem sou eu? Irmão, nunca diante de Deus, nunca desacredita do potencial que Deus colocou em tua vida. Quando Deus apareceu a vários homens e mulheres da Bíblia, eles também não eram nada. Eles pensavam que não eram nada. Mas diante de Deus, tinham o seu posicionamento. Você pode não orar muito, pode não jejuar muito, até pode nunca ter lido o Novo Testamento todo, mas ainda assim Deus tem um chamado grande sobre a tua vida. E se Deus começa a trabalhar muito em sonho por intermédio de você, significa que Deus está a te escolher como atalaia, né, para libertar a vida dos outros. Deus vai te treinar. Existem pessoas que recebem treino. Em meu testemunho, quando o dom profético começou a se ativar na minha vida, foi por intermédio do sonho. Deus me mostrou a infância de uma pessoa que tinha 70 anos. Imagina. Eu vi um homem que hoje tem 70 anos, Deus me mostrou a infância e a juventude dele. Eu vi ele em sonho. Na visão, Deus me revelou até a função dele, o trabalho dele, mas eu não conhecia ele. Quando eu abri a minha boca para contar, todo mundo ficou assustado, porque eu nunca vi aquele homem, nunca conheci. Entende? Então é algo profético, e o profético atinge todos os tempos. O profético, na dimensão profética, não existe ontem, hoje ou amanhã. Tudo está ao mesmo tempo, né? Porque a dimensão do Kairos é o tempo de Deus a se manifestar. No tempo de Deus não existe passado, presente e futuro. Isso é tempo do homem, o Cronos, de onde vem a palavra cronologia, que é contado o nosso tempo. Já na dimensão celestial não é assim. Tudo é claro, é patente. Deus vê tudo ao mesmo tempo. O que nós vamos viver daqui a 1000 anos, Deus já está vendo. Por isso é que a Bíblia diz, para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como 1000 anos. Glórias ao Senhor. Eu quero falar sobre alguns sonhos também,
Tem pessoas que sonham a curar. Tem pessoas que muitas vezes conseguem a se ver a curar, a libertar pessoas, sabe? Sonhos confirmam também ministério, né? Significa que se você está se ver a curar pessoas, Deus está te chamando para a cura. Realmente, se Deus te mostrar mais de uma vez, número 2 na Bíblia é um número do testemunho. Significa que Deus está te dizendo que já te deu o dom de cura. Se você sonhar uma vez, você pode se alegrar. Se 2 vezes acontecer, creia que Deus já te deu o dom. Não é que vai te dar, já te deu. Ele só está te confirmar que você tem este dom. Significa que a partir do momento que você vê 2 vezes, você precisa começar a executar. E ainda para quem não viu 2 vezes, se você teve um encontro com Deus em sonho e você achou tão importante se ver a orar por doentes, Deus também está te mostrando. Agora, aplica a tua fé, começa a orar por pessoas. Quem aparecer doente, ore. O dia que você sentir alguma dor na cabeça, nos pés, põe a tua mão e ore. Exercita a fé. O dom precisa do exercício da fé. Se você não exercitar a fé, você vai se atrasar espiritualmente. Entende? Então é isso. Há pessoas que estão a sonhar, a expulsar demônio. Deus está a te dizer, você tem autoridade no Espírito. Então, a partir do momento que você começa a se ver a fazer isso em sonho, é o momento em que você começa a entrar no jejum e na oração para intensificar e levar a crescer o dom de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Isso, como o irmão falou, você está a se ver como alguém que está a salvar pessoas, né? Você está a ver pessoas que poderiam entrar em precipício, colapso, você está a dar um suporte. Deus está a te mostrar isso. Você é um sentinela, você é alguém potente no espírito. Você é alguém potente no espírito. Então, quando você se vê em sonho a operar uma função que ajuda um ser humano, Deus está te chamando nesta área. Deus exatamente está a te dizer que eu te dei um chamado para operar nisso. Aleluia, glórias a Deus. No princípio do meu ministério, né, até agora, eu recebo assim, as manifestações pelo qual o Senhor sempre fala comigo é a graça profética. Sonhos não param, mas sonhos proféticos, na qual eu posso ver coisas do passado, presente e do futuro, mas como revelação. Então, eu posso me ver a pregar, a instruir, a operar algum milagre, sabe? E quantos de nós aqui têm visto isso? Você sempre está a se ver expulsar demônio, sempre está a se ver a curar pessoa, está a ver que está a realizar um trabalho e está a dar certo. Deus está a te dizer, filho, caminha nisso, intensifique mais nisso. Há um outro ponto, um outro pormenor muito importante. Existem pessoas que sonham que policiais, né, ou bandidos estão a correr com eles, né, estão a dar corrida a ele, e de repente a pessoa começa a flutuar, de repente você começa a voar, né? Você vê que quase o inimigo tenta te pegar, te agarrar, mas você escapa da mão do inimigo e começa a flutuar, a voar. Ou você corre a uma distância em que você deixa o inimigo, certo? O que isso significa? Muitas das vezes Deus está a dizer, filho, tenho te livrado, estou a te dar livramento, estou a te dar livramento, né? Estou a libertar a tua vida de certas coisas na qual você estava prendido. Por isso é que você vai ver em sonhos, e nem sempre os sonhos vão ser literal. Sonhos nem sempre vão ser literal, por isso é que exige interpretação, ou seja, entendimento aprofundado do que você está vendo. Você pode ter 1000 episódios num sonho, mas às vezes Deus só te deu uma coisa para discernir. Existem sonhos que você vê 1000 coisas, muita coisa. Às vezes Deus só quer que você enxerga uma. Como entender então o que é a vontade de Deus para a minha vida neste sonho? Quando você tem um sonho em que você viu muita coisa e parece que está a embaralhar a tua consciência, você, para ter entendimento do que Deus está a te falar, o que você precisa fazer? Simplesmente fixa-se naquilo que te interessou mais no sonho. Aquilo que mais te interessou no sonho, ali está a linguagem de Deus para você. Aquilo que mais te interessou no sonho, aquilo que te chamou a atenção, aquilo que você mais prestou atenção e guardou, ali está a voz de Deus para a tua vida. Aleluia! Então, estas são as maneiras de entender os sonhos, de compreender
tanto o que está a vir de Deus ou aquilo que é um ataque, né? Mas como eu recomendei aos irmãos, em tudo ore. Não importa a dimensão do sonho, o tipo de sonho, ore. Porque o sonho, ele se manifesta na dimensão espiritual principalmente. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. E aqui o irmão disse que não sonha nunca, certo? Eu creio que o irmão está a se referir a sonhos assim espiritual, é isso? Então, para pessoas que não sonham, você pode, quando uma coisa você vê que não se manifesta sobre você, né? Você pode pedir, né? A Bíblia declara que pedir e dar-se-vos-á. A Bíblia fala, por exemplo, quem quer sabedoria, peça e o Senhor vai dar, né? E da mesma forma, dons, sonhos, a manifestação da voz de Deus, se você quer ouvir uma orientação, são coisas que também, se não se manifestam no momento, você pode ativá-los através da oração. O segredo de muito sonho profético é o clamor ao Senhor, porque eu quero anunciar também já aqui aos irmãos, eu vou terminar o meu livro que eu vou apresentar no mês de janeiro, né? Vamos ter aqui um estudo. Os meus estudos são gratuitos da turma Sabedoria Excelente. Estou a terminar o meu livro Oração, o Poder que nos Transforma. Neste livro eu falo exatamente sobre isso. Aleluia. Eu vou falar sobre muita coisa importante, né? Já estou a terminar. E quando eu anunciar aqui, peça e receba, leia, pode imprimir, né? No formato de PDF. E Deus vai abençoar muito a tua vida. Está cheio de unção este livro para transformar, principalmente mulheres, porque eu falei, aliás, muito também da dimensão da submissão a Deus, né? Que é a natureza da mulher. E quando é voltado para Deus, essa submissão, a mulher cresce muito no espírito, aleluia. E sem esquecer que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Olha o poder de uma mulher quando aplica sabedoria. E aonde vai encontrar sabedoria? Além de Deus, certo? Porque a sabedoria é Cristo. Glórias a Deus. Então, vamos fazer isso, meus irmãos. Glória a Deus. Eu vou anunciando aqui as nossas atividades, as nossas lives, né? Deus abençoe a vida de cada um. Glórias ao Senhor. Vamos orar no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Você que fez o teu pedido, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar pela tua vida e que a glória do Senhor, no nome de Jesus, Espírito Santo, pedimos a tua manifestação. O teu mover, ó Deus, venha materializar, Senhor, na vida dos teus filhos. Todos quantos pediram oração, Senhor, aqueles que estão angustiados, ó Deus, Pai, venha manifestar o teu reino, o teu poder, venha atrair a tua libertação sobre a vida dos teus filhos.